começar. Então, vamos ver um pouquinho aí dos conceitos, né, de empreendedorismo. Vamos mudar aqui o slide. A origem, enquanto não mudou o slide aqui, a origem do empreendedorismo, ela está datada aí, ó, no ano de 1271, 1295. Várias liturgias falam que aqui deu-se origem ao empreendedorismo. E nomeiam o Marco Polo como desenvolvedor de uma rota comercial, né, para desenvolver, para vender produtos para o Oriente. Dizem que ele, ao desenvolver essa rota comercial, ele foi o primeiro empreendedor que tem aí registrado. Está definindo uma rota de risco, né, algo novo, que precisava ser entregue por barcos. Então, ele assumiu riscos, né, e riscos físicos de vidas, riscos emocionais, porque você ficar naquela época, além de existir o risco físico realmente, né, porque a navegação era algo menos explorada, com maior risco, também a questão emocional de você ficar embarcado tanto tempo para conseguir fazer uma entrega, por exemplo, para a região do Oriente da China. Então, dá-se o grande início aí nesse período aí, quando era necessário fazer as exportações para outros países. Naquela época em que a tecnologia não era avançada e a tecnologia aí envolvia aí riscos, desafios, coisas novas, né, um ambiente novo. Então, tudo que aconteceu de lá para cá foi o que permitiu aí um produto de uma determinada região chegar em outra região. Quando a gente olha para o Brasil, nós consumimos aqui em Taubaté, por exemplo, algumas frutas que são do norte, do nordeste do Brasil, da região sul. E essas frutas, esses produtos que nós consumimos, chegam no supermercado, chegam na feira, e em questão de dias, né? Então, todo o planejamento para sair de um estado e conseguir entregar no Brasil como um todo é algo aí que envolve uma logística bem estratégica e desafiadora, mas que hoje já é conhecida. Então, naquela época, você desbravar mares para conseguir fazer uma entrega em outro país era algo realmente aí desafiador e totalmente novo. Depois nós temos aí um conceito datado de 1814, com o economista Jean Baptiste, né? Ele usou esse termo empreendedor para identificar, né, e conceituar aquele indivíduo que transfere recursos econômicos de um setor de baixa produtividade para um setor de produtividade mais elevada. Então, ele está fazendo uma administração econômica e uma transferência, ele está assumindo um risco financeiro, enfatizando ainda a importância do empreendedor para o bom funcionamento do sistema econômico. Ele está trazendo a palavra empreendedor para a questão da economia, para a questão do controle financeiro. Isso é um conceito já mais antigo, né? Depois nós temos aí um conceito de 1996, e tem N conceitos, se vocês forem pesquisar, muitos parecidos, às vezes escritos de forma diferente, mas com o mesmo poder, com o mesmo conceito de forma geral. Esse de 1996, do Carvalho, fala que os empreendedores são indivíduos que têm a capacidade de criar algo novo, assumem responsabilidade em função de um sonho, de um sucesso, né, dentro do seu negócio, são pessoas ousadas, aprendem com o erro, encaram o seu negócio como um desafio a ser superado, têm facilidade para resolver problemas, podem influenciar seu empreendimento, identificam oportunidades para melhorar resultados, são pessoas incansáveis na procura de informação interessante, em melhoria do seu setor, da sua empresa, da sua atividade, elevando ao máximo aí a sua gestão, uma qualidade de gestão muito bem feita. Também já é um conceito um pouquinho mais antigo. Temos o conceito aí de 2005, do Chiavenaco, né? Para o Chiavenaco, ser empreendedor é ser uma pessoa com sensibilidade e tino financeiro para os negócios,
ser dinâmico, realizador de propostas, alguém que inicie e opere um negócio para a realização de uma ideia ou de um projeto pessoal, assume riscos, responsabilidades, e, enfim, inova na sua área de atuação. E um conceito um pouquinho mais aí atual, do Dornelas, que fala que os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação singular, apaixonados pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidos e admirados, referenciados, imitados e querem deixar um legado. Aqui já vem um conceito mais antigo, mais novo, de falar que o empreendedor é aquela pessoa que ele quer ser reconhecido como alguém que fez algo inovador, algo novo, algo diferente e que está deixando um legado. Então, é muito comum você, quando você visualiza que aquela pessoa ela é empreendedora, porque ela está deixando um legado. Ela pode, né, vir, falecer e tal. O legado dela vai dar continuidade. A família, os herdeiros vão acabar dando continuidade. Deixa eu só responder para a análise que ela não está conseguindo entrar. Tá. Muda slide. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, nós precisamos estar ciente a que ele tem relação com algumas coisas. Está associado a montar um negócio ou uma empresa? Tá. Sim. O empreendedor está montando algo novo. Está montando um negócio, está montando uma empresa, está montando um produto novo. Tá? Muito embora simplesmente montar um negócio não é por si só ser empreendedor. Às vezes eu tenho dinheiro e eu estou montando um negócio e eu sou só um empresário. Tá? Empreendedorismo vai muito além de montar só um negócio. Vai estar muito relacionado à questão comportamental dessa pessoa. É essa pessoa que vai ter garra, é essa pessoa que vai ter esse espírito de inovação, esse espírito de desafio, esse espírito de sempre querer algo novo. O empresário, ele sabe administrar muito bem uma empresa, sabe administrar do ponto de vista de gestão de pessoas, de gestão financeira, de gestão administrativa, de gestão, de marketing. Ele vai fazer aquela empresa funcionar muito bem. Mas ele é um pouquinho mais cauteloso. Ele vai fazer a empresa funcionar muito bem, mas talvez ele não busque inovações, não busque coisas novas, não assuma tantos riscos. O empresário, ele assume um risco calculado, um risco já estudado, e o empreendedor assume um risco maior. Às vezes ele investe em algo que somente os estudos estão falando que vão dar certo. Ele pesquisou, ele estudou, ele viu toda a tendência daquilo dar certo, mas ele está investindo muito mais, porque se aquilo falhar, o dinheiro que vai ser perdido ali pode ser muito alto. Então, o empreendedor, ele arrisca mais, ele não tem muito medo de arriscar. O empresário, apesar de arriscar, ele é um pouco mais cauteloso nesse sentido. Então, não é só abrir uma empresa, não é só abrir um negócio, né? Está muito relacionado a essa atitude, a esse comportamento, a essa postura e a essa forma de encarar a vida. É essa pessoa que tem essa atitude, postura, posicionamento, esse comportamento diferente, né? É o que vai ter essa característica de ser empreendedor. Então, está associado a montar um negócio? Tá, mas não é só isso. Não é só a montagem de um negócio, não é só a abertura de uma empresa. Eu posso falar, aquele fulano que abriu essa lojinha aqui na esquina, ele é empreendedor. Não, às vezes ele é só empresário. Às vezes ele é só empresário. Administra muito bem, vai fazer a empresa crescer, vai fazer a empresa dar lucro, mas ele não tem as características de um empreendedor. O que é interessante? É você ter as duas coisas. É você
ter todas as características de um empreendedor e ser um empresário também, um bom empresário, né? Então, ó, olha essa figura aqui, mostrando as duas situações, né? Você tem um empresário que adquire, por exemplo, a laranja a R$3 e vai vender a laranja a R$3,99. O que seria esse espírito empreendedor? É eu pegar essa laranja a R$3 e transformar essa laranja numa outra coisa e conseguir, de repente, dar um preço de venda muito maior para ela. Né? É claro que por detrás disso tem uma pesquisa, se as pessoas querem consumir suco de laranja, se aquela região, a demanda é propícia para isso. Claro que tem essa pesquisa. Mas aqui já mostra um pouco a diferença para a gente do empresário e do empreendedor. O empresário vai tocar o negócio, vai fazer a empresa dar lucro, o negócio, e muito sucesso, e o empreendedor vai além. O empreendedor vai ter essa outra sensibilidade, essa outra perspectiva aí de conhecer, de buscar novos caminhos, novas alternativas para o mercado. Por exemplo, agora no momento de pandemia, várias empresas souberam melhorar o seu negócio, criar atividades novas dentro do seu negócio e, ao invés de até ter uma retração nas vendas, conseguiram até alavancar mais vendas e entrar, às vezes, até em outros mercados, né? Então, pense que o empreendedor, o empresário ele tem competência para perpetuar a empresa, para fazer a gestão dessa empresa. Essa empresa que, às vezes, ele herdou, né? Essa empresa que, às vezes, ele comprou, às vezes, ele montou e foi crescendo aos poucos. Não importa, ele vai conseguir fazer a gestão dessa empresa. Ele tem um estilo um pouquinho mais conservador, né, quando ele está fazendo a administração dessa empresa. O empreendedor, ele vai identificar oportunidades para esse negócio que já existe, ou vai criar um negócio novo. Ele vai gerar riquezas a partir dessas ideias que ele tem. Ele vai transformar em ideias em dinheiro. Tá? Às vezes é uma ideia simples, que ele achou um novo formato, uma nova forma de fazer. Tá? Ele pode também ter esse espírito de empresário também ou não. Então, assim, nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor. Mas o ideal é que essas duas características fossem unificadas. Da pessoa ser um empreendedor com uma visão, ter uma visão de futuro, visionária, olhar para frente, estar atento às tecnologias, ao que está acontecendo no mundo, e também saber gerir o seu negócio e fazer o seu negócio se manter, né? Continuar existindo e dar lucro. Aqui tem um conceito de empresário e empreendedor do Sebrae. O Sebrae, ele é um excelente órgão, né? Está aí disponível para quem quer empreender, para quem quer montar um negócio próprio. Fazer cursos pelo Sebrae, buscar informações, eles têm pessoas ali, consultores, que acabam ali ajudando ali realmente. O Sebrae, ele, acho que tem um slide dele no final, devia ter mudado a ordem. O Sebrae, ele existe aí mais ou menos desde de 1990 aqui no Brasil. Ele é um destaque nesse sentido. E o que o Sebrae fala do empresário? Ele fala que o empresário é aquela pessoa que teve a iniciativa, colocou a sua ideia em prática, tem CNPJ e faz todos os procedimentos necessários para uma empresa. O que ele faz do empreendedor? É aquele que envolve pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. Dizem que no momento de crise é que surgem as grandes oportunidades. E realmente, quando você tem uma crise econômica no país, quando você tem uma crise como nós estamos tendo agora, muitas coisas surgiram nesse momento que devem ficar, outras coisas surgiram, mas talvez quando voltar à normalidade não permaneça, mas acabam surgindo ideias novas, porque as pessoas na crise elas têm que colocar a cabeça para funcionar e sobreviver. Então as ideias aparecem.
perguntas? Não. E o empreendedorismo no Brasil? Né? Essas quatro obras aqui são dadas como as primeiras obras de empreendedorismo feito no Brasil. Isso aqui iniciou-se com a chegada dos portugueses no Brasil. Esses dados são a partir do século XVII e são obras do Barão de Mauá, né? Então, ele que esteve aí à frente da organização de companhias de navegação a vapor no Rio Grande do Sul, no Amazonas. Ele também teve à frente aí da implantação em 1852 da primeira ferrovia brasileira, que ligou Petrópolis e o Rio de Janeiro. A implantação de uma companhia de gás para a iluminação pública do Rio de Janeiro, 1854. A inauguração do trecho inicial da União e da Indústria, primeira rodovia pavimentada do Brasil, que foi entre Petrópolis e Juiz de Fora, em 1856. Então, esses são os primeiros registros aí de obras grandiosas, desafiadoras para a época, né, relacionadas ao Brasil. Eu tenho... Professora. Oi. Esse Barão de Mauá, se não me engano, eu já ouvi falar dele na escola. Ele tem a história meio que parecida com a do Silvio Santos, assim. Ele, desde pequeno, ele já tem esse espírito empreendedor. Se não me engano, eu fiz um trabalho sobre isso na escola, faz uns anos já. Ele tem sim. Tanto é que ele estava envolvido. Porque imagina você fazer essas obras, né, num país que até então não tinha rodovia pavimentada, não tinha trem, geograficamente de extensões grandes, né, quando você pega o nosso país. E ele estava envolvido nisso e fez muito bem aí na época, com os recursos que cabiam aí na época. Mas ele, sim, ele tem esse espírito empreendedor, assim, como o do Silvio Santos. E como várias pessoas, né, quando a gente olha... Eu coloquei um filme lá para vocês na plataforma, vocês vão ver a história do Bill Gates e do cara do Facebook. Tá lá também. Contando, acho que 4 minutinhos cada um, contando aí a história de empreendedorismo dos dois. E vários, né? Quando a gente... Quem mais que a gente tem aí? A Luísa Trajano, do Magazine Luiza, o Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, da rede de mercados Pão de Açúcar, o fundador da Rede Globo, não fugiu o nome dele agora, José Bonifácio, eu acho, né, que já é falecido. Luciano Huck é um exemplo de empreendedorismo, a história dele também é bem interessante. Vocês assistiram aquele filme do McDonald's? O Fome de Poder, que está no Netflix? Sim. Então, a gente tem o McDonald's, Sim. a gente tem o Habib's, aquela comida oriental que a gente compra por delivery, tem aqui na Independência. Shining Box? Shining Box foi um dos primeiros a fazer delivery, viu? Quando você pesquisa a história deles, é o primeiro fast food a fazer delivery. Eles têm esse título aí. O fast food. Se eu não me engano, o dono dele faz parte de uma rede de empreendedor, né? Do Shark. É uma coisa assim. Que ele tem um programa que ele aposta em novos empreendedores. Ah, tem mesmo. Eu esqueci o nome dele. Aquele programa que passa também Tubarões? Bebendo para Tubarões? Alguma coisa assim, alguma coisa. Nossa, muito legal. Muito bom. E tem o do Cacau Show, do chocolate também. Esqueci o nome dele, acho que é Ricardo, o nome dele. E a gente tem N exemplos aí de empreendedores, porque além de ter o dinheiro, né, assumiram o risco, né? Assumiram um risco aí em busca de algo novo, inovador, diferente. Depois nós tivemos aí o próprio aplicativo, né, tem aí o Uber, tem o 99, que é esse modal novo, e coisas novas que vão surgindo de acordo com a necessidade aí das pessoas. E aí, só
para a gente dar uma finalizada aqui nesse conceito. O termo empreendedorismo e empresário, ficou claro para todo mundo a diferença que existe? Alguém ainda tem alguma dúvida? Ainda não consegue ver diferença nesses termos? Silêncio absoluto. E aí, pessoal? Sem dúvidas. Tem dúvida, Cláudia? Não, sem dúvidas. Também não tem, não. Então, observem, tá? Às vezes vocês vão ver uma pessoa que vocês conhecem, do bairro próximo, que tem um negócio próprio, é um excelente empresário, só que ele não tem o perfil empreendedor. Tá? Às vezes a pessoa pode ter grandes ideias, implantar grandes ideias e depois deixar para uma outra pessoa cuidar. Então ele tem um perfil empreendedor, só que ele não tem um perfil empresário. E às vezes ele pode ter as duas coisas ali, que seria bem interessante, que é o ideal. Ser um bom empreendedor, ser um bom empresário. É que às vezes a pessoa é empreendedor e ela está tão dentro desse perfil que ela prefere empreender e sempre ter alguém para administrar as coisas para ela, ser o empresário, né? Isso também pode acontecer. Aqui o Sebrae, né? Eu estava falando para vocês. O Sebrae antes era com a letra C, tá? E também já foi Softec, Sociedade Brasileira de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, tá? E hoje é conhecido como Sebrae aí. Então, ele dá essa ajuda aí inicial. Vamos falar um pouquinho do jovem empreendedor, né? Hoje, quando a gente olha o empreendedorismo ele já está pegando um outro caminho, que é o jovem empreendedor. Então, por mais que você possa empreender qualquer idade, esse perfil de empreendedor e que é jovem, e que mal está saindo da faculdade, está lá na faculdade já está empreendendo, está lá na faculdade já está fazendo dinheiro, está lá na faculdade e já está crescendo com o seu negócio, isso tem se destacado muito. Tamanha é a velocidade que as coisas estão acontecendo. Então, isso é comum hoje, você vê dentre os empreendedores um perfil jovem, que está fazendo negócio, que está ganhando dinheiro. Às vezes, esse jovem ainda nem saiu de casa e já está conseguindo fazer um dinheiro, um bom dinheiro, não é pouca coisa não. Às vezes ele se diverte trabalhando e faturando já milhões, conseguindo fazer investidores. Então, esse caminho que está sendo trilhado agora está sendo muito relacionado à startup. O que é uma startup? Você já deve ter ouvido aí também na mídia. Curso de startup. Jovens startup montam uma startup de aplicativo que vai monitorar os animais de estimação. Lá naquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que passa na Globo, vira e mexe eles estão abordando o assunto startup. Jovens empreendedores montam um aplicativo, disso. E você percebe a idade, a faixa etária dessa pessoa. Então, a palavra startup, a gente vai entrar numa aula só dentro desse assunto, mas o que está dentro dessa palavra startup? Um perfil jovem, que muitas vezes ainda nem concluiu uma faculdade, e uma pessoa que rapidamente começou a vender e subiu um degrau muito alto e está faturando muito alto, muito rápido. Então, a velocidade que ele consegue aumentar o seu lucro e esse lucro ser muito alto está sendo relacionado à startup. Então, montar uma startup é montar um negócio. Montei uma startup. Quando que eu posso falar que eu montei uma startup? Quando eu montei um negócio, esse negócio é inovador, diferente, né? Tem mercado para isso. E esse negócio, em pouquíssimos meses, eu faturava R$500 por mês, estou faturando R$2 milhões por mês. Em pouquíssimo tempo. Onde ele tem
Professor, alavanca muito rápido. Aí eu posso falar que eu estou montando uma startup. Pode falar. eu tenho um conhecido, um amigo, na verdade, ele tem 22 anos hoje. Ele trabalhava ali naquelas lojinhas em Taubaté, que tem no centro de doces, bem na esquininha do mercado. Não Casa sei da se a Bolacha? senhora sabe qual que é. Tem uma lojinha só de doces ali. Casa da Essa Casa da Bolacha, não é? Bolacha. Isso. Essa mesmo. Ele trabalhava lá. Aí ele começou comprando uma cama elástica e fazendo isso daí em festa, sabe? Em festinha ele alugava, depois ele comprou um carrinho de pipoca. Aos poucos, ele é novinho, tem 22 anos só. Hoje ele tá fazendo eventos, sabe? De casamento, de festa de aniversário, tudo começou pequenininho. Ele é muito novo. Ele tem agora, deve ter 22 anos. E não tem faculdade, não tem nada. E ganha dinheiro. Então, esse é um perfil. Só falta uma coisinha aí que talvez ele não tenha. Não é algo novo, é algo já existente. É que ele entrou nesse negócio e deu certo. Então, se fosse algo novo, um formato novo de se fazer isso, aí ele poderia ter essa classificação de ser uma startup. Além de crescer muito rápido, ser algo diferente. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui. Agora não, porque agora já existe mais concorrente. Mas quando começaram, por exemplo, aquelas Fiorino de dar banho em cachorro que vai na porta da sua casa. Não sei se vocês já viram, em Taubaté tem. Não é nem uma Fiorino, é um furgão mesmo, né? Eles vão e lá dentro tá tudo montado lá. Eles só ligam na sua energia elétrica e dá banho no seu pet ali na porta da sua casa. Quando surgiu essa ideia alavancou, ela foi uma startup. Porque não tinha aquele modelo. Aí depois que o modelo já é copiado, aí não pode caracterizar mais o startup. Deixa eu pensar num outro modelo de startup. Entendi. O próprio aplicativo Uber, quando surgiu, foi uma startup. Quando a ideia surgiu por meio de um aplicativo, veio de forma de startup, veio os anjos, que são os investidores, depois eu me aprofundo nisso com vocês quando a gente falar só de startup, investiram e o negócio virou mundial, foi um boom no mundo, foi uma startup. Então, são pequenas características, algo novo, um modelo de negócio novo, um modelo de negócio que exista mercado, é um nicho ainda não explorado, né? E que, por acaso, a idade dessas pessoas que estão tendo essas ideias são jovens e que está relacionado com um crescimento muito rápido de dinheiro. Aí você pode falar que é uma startup. Dá uma pesquisada depois no Google, para vocês verem, modelo de startup. Aí vai vir algumas historinhas relatando algumas. E vira e mexe, alguém tem alguma ideia, né? Pode ser considerado uma startup. Vai lá, registra tudo para ninguém comprar a sua ideia e tal, procura investidores e o negócio pode realmente crescer ali. E uma figurinha aqui para interessante. Eu adorei essa figurinha quando eu vi ela uns 40 dias atrás. Eu guardei e falei, eu vou usar essa figurinha um dia. Eu vi na página do Instagram. Olha aqui, que ideia empreendedora. Tem um serviço ali de R$1 ali sendo feito ali do cachorro, de uma lambida, e o Gerfert vai lá e tem uma ideia de vender uma toalha por R$2. Isso aqui é empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, às vezes, ele surge de uma análise de um produto e uma modificação, ou uma coisa nova complementando, mas colocou um preço até mais alto, teria saída, né? Se isso aqui fosse de fato verdadeiro. Esse aqui é uma ideia de empreendedorismo aí. Gente, perguntas? Não. Não. Nenhuma.
O assunto hoje foi empreendedorismo, né? E para a gente conseguir diferenciar ele da palavra empresário. E depois a gente se aprofunda em startup. E para a gente entender um pouquinho que existe os dois mercados, né? Os dois mercados existem. Qual é o melhor? Depende. Como é a historinha lá do suco de limão. Depende do público que você quer atingir, depende da demanda que existe no local. Mas qualquer um dos dois tem as suas próprias estratégias, os seus próprios meios aí de você fazer a gestão de forma diferente. Então tem, ó, esse material já está lá na plataforma, tem esse material, tem 2 materiais extras, um é contando a história do Silvio Santos, um é falando da diferença do empresário e do empreendedor. Deixa eu ver o que mais tem lá. Tem 2 vídeos falando do rapaz do Facebook, que criou o Facebook, contando a história dele, e do Bill Gates também. E tem um exercício de entendimento lá. Tá bom? Aí eu já vou gravar esses vídeos e já vou subir eles. Daqui a pouquinho o vídeo tá lá também. E aí, para a aula de amanhã, que é a matéria de direitos do consumidor, não esqueçam de pesquisar o que é o consumidor 4.0, qual que é a diferença do consumidor 4.0 para o 3.0. Tem um vídeo lá falando do 3.0 e tem umas perguntinhas e tem lá um link, né, do Google Forms para vocês colocarem essa diferença lá. Eu vou só parar aqui a gravação. Cadê? E aí vocês fazem lá o exercício de entendimento de hoje, até para registrar depois a presença, tá bom?